Sejam bem-vindos a mais um episódio de Você e Seu Negócio. Hoje, quem está conosco é Marcos Vinícius Ono. Esse cara é referência de fisioterapia aqui na cidade de Londrina. E nós vamos ver que crescer na área de fisioterapia não é fácil, né, Marquinhos? Mas você conseguiu e conquistou. Sim. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Cleitão, meu amigão. Eu agradeço ao André, ao Ramon aí pelo convite aí. Se eu puder passar um pouquinho da experiência desde os perrengues até agora, vai ser um prazer. Essa que é o objetivo. Ramon Fôlego com a gente. Seu presente. Ramon Fôlego, síndico profissional, presidente do Alto da Palhano, criador da Feira da Palhano, maior evento semanal de Londrina. Né, Cleitão? Isso aí. Isso aí, só sucesso. Estamos aí no mercado condominial e um dos fundadores do Instituto Conecta e Cresce, juntamente com esses caras aqui sensacionais, e o Renan. André Tsukamoto, também faço parte do Instituto Conecta e Cresce. E bora acompanhar esse bate-papo, promete ser muito bacana. Vamos saber muito mais sobre fisioterapia. A gente estava conversando até no off aqui sobre tratamento de dores. Então, provavelmente o Marquinhos vai nos trazer muito mais sobre isso aqui. O Marquinhos vai falar aqui que você tem que procurar o fisioterapeuta pelo amor, não só pela dor, né, Marquinhos? Boa. Faz parte, né? Isso aí. Lá na clínica é diferente, viu? Pô, vai só pela dor, né? Exatamente. Mas pelo amor faz sentido, né? É isso aí. Cleiton Fukumoto, consultor em vendas, estou aqui com vocês. Também como corretor franqueado da Prudential. Marquinhos, tenho orgulho de dizer que ele é meu cliente, a Camila, a esposa também. Obrigado de novo, o Marquinhos, por estar aqui. Vamos começar lá atrás? Bora. Quem é o Marquinhos? Conte aí para todo mundo qual que é a sua essência, de onde você veio, antes da fisioterapia. Essa Marquinhos. fisioterapia, bom, sou nascido em Rolândia, criado em Rolândia, fiz terceirão aqui em Londrina, faculdade aqui em Londrina, fisioterapia, segui minha vida aqui toda aqui em Londrina na fisioterapia. E conte para nós qual é a chave do sucesso para você, Marquinhos. Chave de sucesso, isso é... A pergunta final é... Cara, mas eu costumo falar assim, como eu falei pro André em off, a gente tem que ter, eu falando por mim, na fisioterapia, 3 pilares. Primeiro é fazer o trabalho com amor, isso aí acho que é a primeira coisa. Segunda coisa, me formei em 2001, então são quase 25 anos de profissão, e coloquei como meta para mim fazer pelo menos um curso por ano, no mínimo. Então sempre estudar. Sempre estudar. E o terceiro passo, que eu acho que é o principal, que é o caso de vocês fazem esse tipo de atendimento com os empresários, é o atendimento ao paciente. O paciente que vai na minha clínica, por exemplo, eu não sou melhor que nenhum outro fisioterapeuta, na verdade, mas eu acho que talvez a conectar com o paciente de uma forma diferente, eu acho que é o que traz a melhora do paciente. Porque a gente tem um fator muito importante. Quando o paciente vai me procurar, está com dor. E o sistema nervoso dele está aqui, em estado de alerta. Dor, cortisol, estresse, está preocupado. Quando a gente começa a entrar a gente fala um rapport com o paciente, conecta com o paciente se sente mais seguro, ele dá uma relaxada. E aí você consegue fazer uma terapia com mais eficiência, porque o paciente está em um estado de equilíbrio. No caso, menos estressado, com aquela sensação de um problema de trabalho, de família. Também entra num outro estado de equilíbrio. E aí fica mais fácil para mim atender o paciente. É o que eu vejo na evolução dos meus pacientes, principalmente. Esse tipo de situação. Então eu falo que são 3 pilares. Fazer trabalho com amor, estudar sempre e se conectar, acolher o paciente. Acho que esse é o principal fator. Porque eu, como tenho várias formações, eu não sou melhor que aquele osteopata, tenho os outros osteopatas do bambam aqui da cidade. Não faço nada diferente. Mas tem uma melhora, acho que talvez por esse acolhimento ao paciente. Acho que esse é o principal fator que eu considero que na evolução da minha profissão, eu acho. Caramba, acho que já pode encerrar o podcast. Já valeu. Vamos lá, Marquinhos, vamos falar desses 3 pilares, vamos pegar essa parte de treinamento, que eu particularmente acho muito importante. O Instituto Conecta e Cresce tem esse um dos pilares fundamentais é ensinar o empresário em uma escola de negócios. O que você julgou? Quando você fala em treinamento, curso, você fala só de coisas técnicas ou não? Você também fala de técnica de venda ou de relacionamento? Pois é, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com dor. A fisioterapia é a dor, na verdade. Só que a partir daí, eu comecei a atender o paciente, conversar com o paciente. E a gente sabe que uma grande parte das dores não são totalmente físicas. São psicossomáticas, somato-emocionais.
Aí eu comecei a estudar um pouquinho de neurociência. Então a gente sabe que muitas das afecções de doenças, isso já tem comprovação, não são somente físicas e fisiológicas, e sim somatizadas por vários fatores. Então eu comecei a fazer cursos primeiro relacionados à fisioterapia, sistema músculo-esquelético, e depois um pouquinho de neurociência, entender um pouquinho o que o paciente pode estar sentindo, né, pensando, o que ele correlaciona corpo, mente e ambiente como um todo. Então a gente não foi somente a vertente da fisioterapia, então um pouquinho de neurociência. E em relação a vendas, nada, zero. Então, quando eu falei para o André em off, eu sou um péssimo vendedor. Então, você que me conhece, Cleiton, eu sou uma pessoa que vivo com poucas pessoas, poucos grupos de pessoas. Então, quando eu encontro com um paciente num restaurante, eu sou totalmente o oposto, fechado. Eu quero fazer, putz, Marquinhos, na clínica você conversa, aqui você é totalmente sério, fechado. Por quê? Porque talvez na clínica é onde eu tenho meu ambiente confortável, domino o que eu faço, né? E fora da clínica eu sou o oposto, péssimo em sociabilidade, não converso com muita gente, poucos amigos, você conhece, sabe que tem poucos amigos, então sou um pouquinho fechado na verdade. Então acho que esse é o ponto que eu acho principal de fazer um curso de vendas, acho que esse é o ponto. Não, mas você tem poucos amigos, só que você é bem intenso. Os amigos que você tem é uma amizade bem intensa, claro, eu acho isso bem legal. Você viaja muito, né? Tem esses encontros aí. E o legal que você falou de neurociência. Então, na verdade, ali está a técnica de venda. Porque quando a gente fala de vendas, quanto mais eu conheço de pessoas, Marquinhos, eu percebo que eu melhoro nas vendas. Porque as vendas é isso, é você fazer algo em prol daquela pessoa, né? Entendi. Então você acha que consegue não simplesmente entregar aquilo que ele te procura. Sim. Você entrega aquilo que ele precisa também. Então acho que talvez esse é o terceiro ponto, do acolhimento. Então quando você tem a técnica, mas você acolhe o paciente, se conecta com ele, né? Eu acho que daí ele se sente naquilo que eu comentei, na segurança. Aí ele já baixa um pouquinho e daí ele fica aberto para o tratamento de fato. E talvez acho que esse acolhimento é um dos pontos que eu acho que, não sei se é a chave do sucesso da minha profissão, que é o que eu vejo como um caminho para mim no meu trabalho, principalmente. É o acolhimento ao paciente, atender bem, como vocês dão os cursos, atender bem o cliente. Então acho que esse é, para mim, um dos pontos principais, eu acho. Nossa. A gente que lida muito com pessoas, né? As pessoas são carentes de bons atendimentos. Né? Exatamente. E eu, pelo menos na área condominial, eu prezo muito pela excelência no atendimento. Não é só atender, não, é o ir além, é a excelência. Você pode entregar algo a mais para ele. Por exemplo, o porteiro pode perguntar se o dia dele foi bom. Já é algo a mais. Né? Algo simples, mas mostra a preocupação e mostra uma cultura do local, né? E um simples bom dia, né? Um simples bom dia, então, né? Essa cultura vai, pelo menos no meu caso, vai se criando no condomínio. Por exemplo, a pessoa começa a criar a cultura do local, onde às vezes o cara é fechado, mas um vai espalhando para o outro. Isso vai contaminando, né? A cultura da boa vizinhança, né? E esse atendimento que você preza aí, né? De preocupar com o cliente, garanto que você tem um CRM, né? Você liga lá no cara, se o cara sumiu, você deve ligar para ele se sente importante. Fala, pô, se sente cuidado. O Marquinhos tá cuidando de mim, tá me preocupando, eu sumi e tal, né? Exatamente. E é onde você vai tratar não só na dor, né? Exato. Perfeito. Vai tratar pela manutenção dele, né? Pela saúde longeva dele. Né? Exatamente, que nem como eu falei para o André, o paciente primeiro procura por causa da dor. Ele tem uma dor física, né, Cleiton? Procura com dor na coluna. Aí vai por uma indicação. Aí você atende o paciente e o paciente se sente bem. Talvez eu sempre comento assim, ó, é legal você vir daqui uns 2 meses, 1 mês, para fazer um preventivo. E eu tenho certeza que ele não vai aparecer. Porque na cultura, na crença nossa, ele nunca vai procurar fisioterapia por causa da dor. É por causa da não estar com dor. Estar doendo, só com dor. Aí depois um exemplo, ele trava de novo a coluna. Aí ele volta, depois assim, putz, Marquinhos, devia ter feito o preventivo. Né? Aí eu atendo, assim, agora vamos fazer então um plano de tratamento. Por mais que você, no dia tal que você agendou, você esteja sem dor, você tem um compromisso com você, com a sua saúde, com a sua qualidade de vida. Acho que esse é E é isso que 90% dos meus pacientes, da minha grade de pacientes são. 90% são preventivos. Os outros 10% são os pacientes novos, que porventura continuam fazendo o preventivo, ou, por exemplo, eu não vou salvar a coluna de todo mundo. Às vezes acontece de não dar certo com as técnicas que eu uso.
daí vai se dar bem com outro profissional. Mas a grande maioria continua num preventivo, num ciclo, e uns fazem mensalmente, outros fazem semanalmente, trimestralmente, atende a região toda, fora de outras cidades, então acaba criando um hábito, né, com o corpo, né, não pensar somente na dor, e sim assim, eu vou cuidar do meu corpo, assim como, por exemplo, eu atendi um dono de Ourinhos, ele tem uma rede que faz alinhamento, balanceamento, ele tem várias redes no Paraná e em São Paulo. E quando ele vem para Londrina, ele vai procurar o Marquinhos de fisioterapia. Ele falou assim: Marquinhos, eu vejo aqui igual o meu trabalho. Você não leva o seu carro, às vezes você nem sabe se o seu carro está com problema, você leva para fazer uma revisão. Você paga, às vezes não tem nada, você já pagou a revisão dele. Eu falei assim: putz, a minha coluna, Marquinhos, eu penso igual. Então por isso que eu venho aqui, toda vez que eu venho para Londrina, eu venho tratar com você por conta disso. Porque eu penso na minha coluna igual como é meu trabalho, meu carro. Então a gente pensa às vezes no material e não pensa no pessoal, né? Tem que fazer um alinhamento. É que eu falo, né? Alinhamento e balanceamento. Eu falei assim, Felipe, que é o dono, falou assim, ó, alinhamento, balanceamento e cambagem. Isso que eu vou fazer na clínica aqui. Vou falar isso para os meus pacientes. Tá dando certo, é verdade. Tá dando muito certo isso aí. Faz sentido. E tem que ser assim, né? O preventivo ele acaba sendo muito mais barato do que o corretivo. E às vezes o corretivo nem corrige, né? Como era antes. Né? Um exemplo que eu falo, que eu tenho muitos médicos, cirurgiões, que é o seguinte: eles vêm por causa que são cirurgiões, são tensos, horas e horas de cirurgia, rotina de trabalho, pressão. Então eles travam com muita facilidade. E não a grande maioria, mas alguns não têm uma atividade física. E aí eles vêm lá na clínica, eu trato, melhoro. E eu falo assim: Marquinhos, não quero ter mais esse tipo de... não quero travar mais. Então você tem que vir aqui no plano de tratamento. Só que eu imponho uma condição para eles: atividade física. Esse é o fundamental. Não tem milagre. Qualquer atividade física, pilates, crossfit, musculação, beach tênis, natação, qualquer. Precisa ter uma atividade física como fonte de manutenção do motor. Porque lá na clínica é só alinhamento e balanceamento. Então, o que vai manter a máquina funcionando é atividade física. Então, eu sempre falo para todos. Então, todo mundo que vai na clínica e é sedentário, eu sempre imponho. Se você quiser ter uma coluna saudável, é atividade física. Que atividade física? O que você gostar. Você precisa ter o seu corpo... Desde que se mexa, né? Desde que se mexa. Não existe o pilates que é para a coluna. Não, o pilates é bom para a coluna, claro que é. Mas a musculação também é boa. A natação também é boa. O crossfit bem feito também é bom. Funcional também. Então, o beach tênis também é bom. Para colocar a maquininha para se mexer. Então, eu penso que a atividade física, fazendo atividade física, já vai ser um passo para não travar. Né? Ô Marquinhos, mas você fala muito de coluna, mas o seu atendimento não se restringe a isso. Conta um pouquinho aí a abrangência do seu trabalho. Eu trabalho, como eu falei para o André em off, 90% dos meus atendimentos são coluna. Porque a grande maioria da população tem dor na coluna. É difícil você falar com uma pessoa assim: você já teve dor na coluna? Todos vão falar que tem, tiveram de alguma forma. Então a grande maioria procura por causa da dor na coluna. Mas aparece atletas amadores, às vezes um atleta outro profissional. Então, como eu falei desde o começo, que eu tenho essa base de estar sempre estudando, então eu estudei em todas as áreas, quase todas as áreas da fisioterapia, né? Desde a coluna, fiz fisioterapia esportiva, fiz ortopedia, especialização em ortopedia em Ribeirão Preto. Então, trabalhei com fisioterapia esportiva em São Paulo. Trabalhei com a parte que a gente chama, que é uma vertente da fisioterapia, que a gente chama de fisioterapia integrativa, que é a parte da neurociência. Que às vezes o paciente saber entender o que ele tem, que não é somente uma dor física, às vezes pode ser uma dor psicossomática. Então, na verdade, eu ampliei, assim, por exemplo, o leque de atendimentos. Então, se o paciente vem com uma dor ou com um problema ortopédico de tornozelo ou de coluna, por exemplo, eu tenho uma vasta, vamos dizer assim... Uma caixa de ferramentas como se fosse a caixa de ferramentas. Então, você tem problema de dor psicossomática? Eu atendo. Você tem problema na coluna? Eu atendo. Problema de lesão por esporte? Eu atendo. Né? Não posso ser o melhor, mas eu tenho todo essa caixa de ferramentas de estudos que eu venho fazendo desde 2001. Fala um pouquinho desse psicossomático. Você já citou várias vezes. Explica para quem é leigo, que às vezes o cara te procura para dor e você identifica Um exemplo clássico. Todo mundo tem aquela dor atrás da Dani. Sua amiga Dani, minha esposa. Ela faz manutenção. Ela tá buscando. Todo mundo de alguma forma às vezes tem uma dor cervical, uma dor nos ombros, que fala assim: putz, uma tensão. Então
Já pensou em imaginar você carregando o piano nas costas? É mais ou menos isso. Então às vezes a pessoa vai no trabalho, ouve do chefe, um monte de cobrança, tudo, e ele vai lá se curvando de tensão, de dor, e essa é uma dor somática. Né? Você vai, por exemplo, no... Eu tenho que ir lá, viu? Descobriu seus problemas. Rebeca tem que ir lá, viu? Aí você vai, por exemplo, você está com uma dor no intestino, estômago. Aí você vai no médico, no gastro, faz endoscopia. O médico fala assim, você não tem nada, nenhuma alteração, nenhuma úlcera, nenhuma alteração fisiológica, porque você tem uma gastrite nervosa, somática, que é o seu sistema nervoso que provocou uma gastrite. E não um alimento. O alimento ele pode ser um gatilho, né? Se você, por exemplo, está com gastrite nervosa, se você utilizar determinados alimentos, você vai aumentar essa gastrite. Mas o fator de origem foi o nervosismo, o estresse. Então o médico vai falar, você tem uma gastrite nervosa. Engraçado, a gente gravou um podcast uma vez com uma nutricionista que falou a mesma coisa. Que às vezes você liga um alimento, né? Sei lá, glúten. Nossa, isso que causou mal. Mas às vezes um não gatilho. é só que... exatamente. Vou citar um exemplo, não sei se pode citar nomes. Pode, cara. Pode dar. Fica à vontade. Você conhece o Carraro? Conheço. Amigo Meu aqui. Estava com ele ontem. O Carraro ele foi fazer uma sessão de fisioterapia comigo. Marquinhos trabalha com esse lado meio que da neurociência. Cara, eu sou estressado, ansioso, não durmo. Então, cara, eu precisava fazer uma técnica dessa. Aí ele foi na consultório, eu atendi o Carraro. Eu disse, cara, Marquinhos, melhorou muito. Só que uma coisa que, cara, inacreditável. Depois que você fez a sessão comigo, eu tinha uma alergia a peixe. Inacreditável. E um certo dia eu comi o peixe sem querer, e não me deu alergia. Aí eu perguntei assim, Carraro, tem que ter duas coisas. Isso é hereditário ou você adquiriu? Não. Criança comia peixe. Foi a partir de um dado momento que aconteceu essa alergia ao peixe. E o que aconteceu? Talvez em determinado momento que ele estava comendo um peixe, ele deve ter passado por um momento de estresse, de emocional, e toda vez que ele ingere peixe, o corpo reativa aquela reação de proteção. Então, por isso que a gente chama disso. E o que a gente faz nessa técnica que a gente faz que a gente chama de microfisioterapia? A gente busca no corpo os gatilhos quando ele vai ingerir esse alimento que vai provocar essa alergia. E a partir dessa sessão ele não teve mais alergia a peixe. Pode confirmar com ele lá. Eu vou falar com ele. Ele falou E eu tive isso com camarão. Exatamente. Eu, quando criança, comia camarão em um determinado momento, comi camarão e, nossa, me deu uma alergia feroz. E uma vez uma pessoa, anos depois, eu fiquei evitando camarão a vida inteira, não, uma boa parte da minha vida. Aí de repente uma pessoa pegou e falou pra mim o seguinte: você não tem alergia a camarão, pode comer. Eu falei, não vou arriscar. Cara, se eu comer, passar mal de novo, né? Morrer, posso morrer. Você tem certeza? Pode comer. Eu falei, não, vou arriscar. Fui no Coco Bambu. Eu falei, vou pedir em casa, né? Pedi em casa. Já com aquele medicação de já tudo bem, prepara tudo aí. Vou comer. Não dá nada. Exato. Não. Porque na verdade a sua mente controla todo o seu corpo. O duro é você ter essa consciência para controlar o corpo, que a gente não tem. Porque nós somos 90% inconscientes, somente 10% a gente usa da consciência. Porque quando a gente acorda, você já sabe o que você vai fazer. Quando você vai dirigir um carro, você já sabe o que você vai fazer. Você não precisa pensar, precisa fazer isso. Não. Seu cérebro ele é automático, é um computador. Aí, por exemplo, que nem andar de bicicleta, você aprende. Você vai voltar a andar de bicicleta, você vai, mas depois você vai começar a ficar 20 anos sem andar de bicicleta, quando você for andar, a primeira vez você vai capengar um pouquinho. Seu cérebro precisa reativar lá aquele arquivo, depois você vai embora. Sim. Então o nosso cérebro controla a mente. Então em relação não somente a isso que você comentou da alergia, tem uma paciente que eu atendo aqui na osteopatia, que ela falou assim, Marquinhos, você me falou esse negócio do psicossomático, então eu sou assim, todo mundo só vai por causa da ansiedade, porque eu acho que a ansiedade é algo... Hoje em dia... Aí ela falou assim, Marquinhos, então quero fazer. Aí ela fez, ela mora até aqui na Gleba, que você deve conhecer talvez nos nossos encontros. E ela veio lá, fiz a terapia com ela. Aí chegou na segunda sessão, ela fazia osteopatia por causa da coluna, bancária, né? Aí ela apareceu lá, Marquinhos, você viu como eu cheguei aqui? Eu disse, não, como? Não, vim de carro. Eu disse, por quê? Eu tinha um pavor de dirigir carro. Eu estava com trauma de dirigir carro e vim de carro. E depois que eu fiz a sessão,
Olha que legal, Marquinhos. E aí eu perdi esse medo do carro. E aí outra coisa que ela melhorou muito foi no relacionamento no trabalho. Porque ela tinha atitudes inconscientes que podavam ela no trabalho. E a partir do momento que ela fez, ela falou assim, Marquinhos, eu comecei a ganhar espaço no banco, a crescer. Nossa. Porque a gente tem os nossos gatilhos emocionais. Já estamos saindo da fisioterapia, indo para psicologia, coaching. O cara transforma vidas realmente. Isso é você. Então são alguns exemplos que a gente pega no consultório. Então, só que isso não quer dizer que todo mundo vai acontecer isso, porque cada um tem um sistema de consciência, né, que passou a trajetória toda, né, porque o nosso cérebro é um HD. Tudo que a gente vai aprendendo desde a nossa infância, ele vai assimilando, depois ele vai girando no automático. E nem sempre resolve para todo mundo, né? Então, mas assim, a grande maioria que consegue se conectar, né, com esse tipo de informação tem um pouquinho de evolução. Mas a grande maioria vai por causa da ansiedade e do sono. De uma forma indireta, mas começa a melhorar as situações, né? O carro foi um deles. Gente, como eu não tenho problema para dormir, a gente acha que são poucas pessoas que passam por isso, né? Porque a gente acha que é um padrão, né? Mas é muito pelo contrário, né? Acho que é mais comum do que a gente... Então, mais com a rotina do dia a dia, né? O estresse, né? Então isso aumenta o seu nível de cortisol, você não consegue produzir melatonina, que é um indutor do sono, que é um hormônio que te induz ao sono. Então você não consegue ter esse ciclo de reparação do seu organismo, né? Porque os hormônios são sintetizados no sono. Então quando você tem um sono reparador, você está pronto para o dia a dia, né? E aí onde que seu cortisol está mais alto é de manhã. Por isso que a grande maioria dos exercícios físicos tem que se ver de manhã. Porque você está pronto para a luta, né? Para ir não só para a luta do trabalho, mas para o exercício físico. Então onde que seu nível de cortisol está lá em cima e aí biologicamente vai baixando o sol, né? E o seu sistema nervoso vai entender que você tem que descansar. E aí ele vai produzindo melatonina para você descansar e reparar. Então mais ou menos isso que acontece. Que doideira. Mas assim, eu até anotei a pergunta aqui. Por que a fisioterapia? Você escolheu como profissão? Por que eu escolhi fisioterapia? Na verdade, a gente vai muito de acordo com o nosso ambiente. E a minha família é toda de dentista. E na verdade eu cresci com meu pai é agrônomo, mas meu pai trabalhava, não tinha assim uma relação, que meu pai trabalhava com agronomia, mas os meus tios trabalhavam assim na cidade. E eu pensei assim, quero ser dentista, né? Todo mundo é dentista, meus primos são dentistas, quero ser dentista. E aí eu fiz a faculdade, todas as faculdades vestibulares para odonto. E fui passar só em fisioterapia, porque daí a minha mãe falou assim, essa faculdade que você quer fazer em fisioterapia, ela é particular. E a odontologia na particular é caríssima, então eu não vou conseguir. Mas a fisioterapia eu consigo. Aí eu passei em fisioterapia, fiquei próximo da odontologia em alguns vestibulares, mas eu falei assim, 17 anos. Minha mãe falou assim, você passou? Experimenta fazer. Não custa nada. Aí entrei na fisioterapia, fiz a faculdade no primeiro ano e falei assim, mãe, não estou gostando da fisioterapia, acho que eu quero voltar a fazer cursinho, que eu quero fazer odonto. E aí ele me falou assim, putz, mas a fisioterapia, primeiro ano, faz mais um ano, você tem 17 anos ainda, né? Aí fui fazer o segundo ano, não é mais ou menos, mas assim, as matérias que você está fazendo são base da odontologia, da medicina. Termina, né? Aí no terceiro ano que eu tive mais conexão com a fisioterapia de fato. E aí esse lado de ajudar, de ver a melhora, foi o que me deu o start para mim terminar a faculdade e seguir como profissão mesmo, senão... Não quero ser dentista, quero ser fisioterapeuta. Ironia do destino, casado com uma dentista. Em nenhum momento você quis tentar voltar para o odonto? Depois de formado? Não, nunca. Sempre fisioterapia. Mesmo que no primeiro ano, até vai falar dos fracassos? Ia ser a próxima pergunta agora. Vai falar dos fracassos? Meu primeiro ano foi o seguinte, você se forma na fisioterapia em 2000 que você acha que você é o quê? Você vai sair trabalhando e ganhando dinheiro. Todo formando. Todo formado. Toda área. E aí o que eu fiz? Me formei aqui em Londrina e em Rolândia eu fazia estágio com a maior clínica de Rolândia, que tinha todos os convênios. E o dono da clínica, o fisioterapeuta, ele recebeu uma proposta para trabalhar em Curitiba. Ele falou assim, Marquinhos, você não quer comprar a clínica? Daí eu falei assim, todos os convênios, grade de pacientes. Daí eu falei assim, putz, mas eu ser recém-formado, assim, daí meu pai falou assim, meu pai como todo pai, né?
vou comprar a clínica para você. Comprou a clínica. Deu 6 meses, sabe o que aconteceu? Fechou. Perdi todos os pacientes. Perdi todos os pacientes. Eles não confiavam em você, você não estava Eu não preparado. estava preparado, não tinha nenhum preparo. Achei que, por exemplo, putz, meu pai deu uma clínica para mim, com a grade de pacientes, com todos os convênios, e o negócio não foi para frente. Então, na verdade, aí que me deu o link? Assim, putz, preciso estudar. Por isso que, nesse primeiro ano, eu falei assim, eu preciso estudar, porque senão eu preciso ter conhecimento. Eu preciso cercar meu paciente de técnicas. Daí, a partir desse daí, aí meu pai, fechei a clínica, obviamente, né? Faliu praticamente. E aí eu fui fazer a especialização com um professor meu da faculdade, que me convidou para fazer uma especialização em ortopedia em Ribeirão Preto. Aí fui com ele, a cada 15 dias a gente ia para Ribeirão, fiz a pós em ortopedia, que foi me deu a base da ortopedia. Aí a partir daí comecei a fazer estágio numa clínica aqui em Londrina, que tinha muito volume de paciente, convênio, né? Daí fui pegando mão, aí fui fazendo os cursos, aí surgiu a oportunidade de atender numa academia. Só que daí eu pensei assim, não dá para me atender na academia full time porque não tem convênio. Mas também não dá para sair da clínica porque meu ganho é bom. Aí eu pensei assim, eu vou trabalhar metade na clínica, onde eu vou ter volume de paciente, vou ter meu fixo, e vou ficar trabalhando, atendendo paciente nessa academia, que vai ser particular. Fiquei praticamente 1 ano atendendo, sei lá, 2, 3 pacientes numa tarde no particular e mantendo a clínica. Aí a partir do momento que eu fui evoluindo na profissão, nos cursos, os pacientes foram me conhecendo, eu comecei a atender mais na academia e menos na clínica. Aí chegou um momento que eu falei assim, não, agora eu vou atender só na academia, que eu tinha um consultório dentro da academia, só particular, e larguei os convênios. E aí a partir daí eu só atendia na academia lá, numa clínica, eu montei uma clínica dentro da academia e comecei a atender na academia. Aí chegou um momento que daí eu parti para a clínica da PDI. Você tem hoje? Que eu tenho hoje. Ô Marquinhos, mas então aquele comecinho lá foi sofrido. Foi, Mas depois que passou, que você teve esse insight, cara, preciso me preparar, preciso estudar. Depois foi só crescimento mesmo? Não teve mais nenhuma baixa depois? A baixa foi o seguinte, a baixa foi essa decisão de onde você está atendendo, sei lá, 40 pacientes por dia com todos os convênios, que eu estava, depois que eu comecei a fazer estágio nessa clínica, comecei a atender nessa clínica, atendendo 40 pacientes por dia, você tinha um ganha-pão ali fixo. A baixa foi você tomar essa decisão de atender meio período com seu fixo e meio período na expectativa de acarretar pacientes particulares. Essa foi não foi talvez a baixa, mas talvez a decisão que até hoje, quando eu encontro o ortopedista que está vinculado à clínica, eu falo assim, Marquinhos, foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Foi a época do plantio, né? Isso que eu ia te perguntar também, né? Nós falamos muito de conexão, de pessoas ajudam pessoas e precisam de pessoas. Você tem alguém ou algumas pessoas que você fala, cara, essas pessoas foram fundamentais, seja tutor, mentor, paciente, quem que você acha que... Olha, assim, eu sempre falo que todos os atendimentos a gente conversa bastante, com médicos, com empresários, acho que a cada dia eu vou aprendendo mais. E com os lances que alguns empresários falam, tem um empresário específico que falou assim, Marquinhos, há uns 3, 4 anos atrás, Marquinhos, sua agenda é tão lotada, que você tem que fazer uma coisa, o quê? Aumente seu ticket médio de hora de consulta. Porque senão a gente está sempre cheia. Então, se vagar, tem fila de espera para o paciente. Aumenta o ticket de hora-aula, de consulta. E foi isso que eu fui fazendo. E aí fui fazendo e fui tomando essa conversão. Aí um outro médico que eu atendo há muitos anos, o cirurgião falou assim, Marquinhos, uma coisa que admiro muito em você é o estudo. Você está sempre estudando, sempre assim. Nós médicos, a gente também sempre tem congresso, tem curso. Mas assim, incrível como você já está com, sei lá, 20 anos de profissão, com a agenda cheia e está sempre estudando. Então acho que talvez, eu penso que isso seja um dos fatores que me mantém nessa, vamos dizer assim, crescimento talvez, estabilidade talvez na profissão. Acho que é uma das coisas que me ajuda, eu acho. A importância, você falou assim, todos temos alguém que falou algo pra gente na nossa vida, né? Exato. É a importância do network, né? Exato. Estar com pessoas que, por exemplo, o cara é empresário, você tá ali só atendendo, não tá tendo a visão, não tem a visão Exato. ampla do empresário. E já deu esse... Você é um bom profissional, mas a visão ampla do empresário, Exato. quem te deu esse insight foi um empresário. Uma sacada paga. Uma sacada paga. Exatamente. Né?
Então, E é importante estar preparado. estar A preparado. sorte favorece uma mente bem preparada. Sim. De tudo que foi aparecendo, a única coisa que deu errado é que você não estava preparado. Lá no comecinho. No primeiro ano do Depois pós-formato. disso, você se preparou, tudo isso. que foi aparecendo, você estava pronto. Exatamente, acho que é o total do que eu falei no começo, os 3 pilares. Né? E é o que eu sigo mesmo com quase 25 anos de formado. Então, sempre segui. E o Marquinhos, gente, ele tem a agenda cheia, ele se dá o luxo de, sei lá, acho que ele trabalha 3 semanas por mês, que uma semana ou ele tá passeando ou ele tá em curso. Porque é aquela história, só as pingas que bebe, ninguém vê, né? Exatamente. Mas ó, e o Marquinhos, tem tempo para qual esporte? Qual esporte você pratica? Bom, Ramon, o que eu faço hoje? Jogo tênis, faço funcional e faço treino de corrida. Então, na verdade, que nem o Cleiton falou assim, a agenda é cheia, mas a gente tem que deixar o espaço para todas as nossas áreas. Porque, primeiro, um outro cirurgião que eu atendo falou assim, Marquinhos, nós somos trabalhadores braçais. Eu sou cirurgião, faço 6, 7 horas de cirurgia. Você está o dia inteiro também trabalhando manualmente. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Então, como que eu vou falar com o paciente assim, não, você tem que fazer exercício físico se o fisioterapeuta não faz? Né? Então, o que eu faço? Regularmente, pelo menos musculação, que é o funcional, 2 a 3 vezes por semana. Faço aeróbico, que é a corrida, e jogo tênis. Só que tênis, eu já coloco o tênis numa classificação que é uma terapia. Na verdade, o tênis, você joga tênis, Felipe. Você... Não, o André é classe A. Né? Bom, André, você que é classe A. Você consegue jogar tênis pensando na morte da bezerra? Não consegue. E se você pensar na morte da vida, você vai perder ou vai jogar muito mal. Você fica sempre. Eu falo que é como se fosse uma meditação ativa. Você está focado sempre no tênis. Agora, quando você está correndo, você está pensando lá o que eu vou fazer amanhã, para onde que eu vou atender, qual paciente eu vou atender depois. Vai ouvir o podcast, vai... Exatamente. Agora, no tênis é impossível. Não dá. O tênis você tem que estar 100% Presente ali no momento. Time pro tênis. Então, eu vejo o tênis como uma terapia para mim. E a musculação e a corrida com atividade física. Então, eu classifico mais ou menos isso, Ramon. Assim, o tênis como uma terapia e atividade E física. a corrida que ele faz é longa, já foi até pra fora, né? Quais lugares você foi correr? Você foi de Buenos Aires? Esse ano a gente eu tô correndo treinando para meia maratona, 20 km. Então esse ano a gente foi ano passado para Buenos Aires, ano retrasado a gente foi para Santiago, e esse ano nós vamos para Mendoza. E coincidência ou não, ele sempre coloca um lugarzinho ali, ó, pra vinho. Ele é apaixonado por vinho. Vinho, eu falo assim para os meus pacientes, o vinho é igual receita de médico. É doses terapêuticas uma tacinha de vinho. Acho que essa é porque todo mundo fala que vinho faz bem para a saúde, e realmente faz muito bem, não só para o coração, né? Acho que para tudo, né? Para o relacionamento, né? Para você relaxar, né? Você também toma vinho, né, Vinho? Sim, então, também. Estou no começo ainda, mas... Não, acho que um ajuda o outro, né? Sim, o Marquinhos dá muita dica de vinho. Você quer saber de vinho, né? Conhece muito. Que massa. Uma dúvida, você cuida de muita gente, mas você também consegue fazer o processo de fisioterapia com você mesmo? Você tem auxílio de outros profissionais? Como é que é feito o seu trabalho com o seu corpo? Como eu penso muito no preventivo, então eu faço exercício físico, tanto terapeuticamente com tênis, mas a parte de musculação, por causa que é um trabalho braçal, então eu não tenho tantas dores. Porque você não tem dor? Eu falo, não tenho. Mas quando eu tenho dor, eu tenho minha sócia, então minha sócia, mas assim, dificilmente eu tenho dor, né? E uma coisa que todo mundo fala assim, putz, Marquinhos, você vai ser meu futuro paciente? Você vai saber, Marquinhos, você fica o dia inteiro atendendo, assim você não cansa. Então, outra coisa que eu penso, quando você está fazendo a técnica certa, do jeito certo e fazendo com amor, dificilmente você vai ter um cansaço físico, mas não é aquela exaustão. Diferentemente se você fizer algo que você não gosta. Você já tem a parte mental contrariado. Fazer por obrigação. Por obrigação, né? Então, quando você faz o que você gosta, já é um plus a mais, né? E quando você usa a técnica certa, com alavancas, com menos esforços, né? Porque a fisioterapia é braçal. Né? O fisioterapeuta é totalmente... O fisioterapeuta que não colocar a mão na massa não é fisioterapeuta, na minha opinião. Né? Tem muitos fisioterapeutas que trabalham com aparelhos, mas assim, de certa forma eles usam a terapia manual também. Porque precisa, que é a mão, né? É a essência da fisioterapia, né? Terapia manual. Então,
Então é mão o dia inteiro. Então, E você acha que vai ser sempre assim? Você acha que não tem uma tecnologia que pode substituir o fisioterapeuta? tem bastante. Eu uso bastante equipamentos que substituem. Só que, por exemplo, no caso tanto da dor musculoesquelética, você precisa ter muito a sensibilidade. Então, por exemplo, o aparelho não tem isso. O aparelho não tem essa consciência. E tem a questão psicossomática que você falou Exatamente, também, né? mas Então assim, é um conjunto. Mas no lado vamos dizer, musculoesquelético, então, por exemplo, você tem que ter o feeling de até onde você pode ir. Sim. E às vezes o aparelho não te dá isso. O aparelho é uma máquina. Você vai programar o aparelho para fazer tal coisa e pronto, Por acabou. isso que às vezes a hora que o cara vai pegar, assim, às vezes até pensa, para ele sentir onde que ele está Exatamente, pegando, se está no lugar certo a ou não. sensibilidade. E a máquina não vai ter essa Exatamente. precisão, né? Mas então, na clínica, por exemplo, eu faço muito curso, mas eu também procuro muito equipamento. Então, por exemplo, na minha clínica eu tenho uma maca de conceito americano de tração da coluna. Tanto cervical como da coluna. Então, pessoas com hernia de disco, uma tração eletrônica. Eu uso da tecnologia. Só que ela não é meu fator principal. Meu fator principal é meu trabalho manual. É mais uma ferramenta. É uma ferramenta. Então, por exemplo, é como se fosse assim, por exemplo, o paciente passou pelo meu tratamento, ali vai ser a cereja do bolo. Vai ser uma tração eletrônica, sem trauma, que no caso, por exemplo, como eu atendo coluna, então 95% dos casos de hernia de disco, 95% dos casos não são cirúrgicos. Somente 5% dos casos são cirúrgicos em hernia de disco. Então, essa maca com tratamento manual mais a maca, ela ajuda muito no tratamento de hernia de disco, que é uma doença que tem aparecido com muita frequência, né? Então, e tem me ajudado muito. Então, eu uso muito a tecnologia também, não somente o manual, mas a tecnologia também. Tem que usar o aparelho também. A evolução está sempre... A medicina está evoluindo muito, né? Mas o lado da fisioterapia, acho que nunca vai substituir a mão por conta disso. Você ter essa sensibilidade. Marquinhos, você deve ter também muita parceria, né? Tipo um ortopedista, que o cara vai lá reclamando da coluna e acaba passando para você. Ou, quem são os seus parceiros em volta de você? Que te referenciam e que você às vezes tem que referenciar. Então, na verdade, assim, diretamente não tem nenhum parceiro. Não tem nenhum médico ortopedista que me indica. Mesmo porque a maioria dos ortopedistas eles têm os convênios e tem os fisioterapeutas com os convênios. Eu não tenho convênio, né? Então a maioria da população tem convênio. Então a maioria dos meus pacientes vem por indicação. Então, por exemplo, o médico aparece lá porque um outro médico indicou. Lá no Marquinhos que talvez ele vai te ajudar na sua coluna, né? Independente se é uma indicação, mas assim, não tem convênio. Então, por exemplo, a pessoa vai sabendo que a grande maioria tem convênio, só que vai fazer um pagamento particular, né? Então, vai muito pela confiança da indicação. Mas assim, dizer que eu tenho, por exemplo, uma pessoa que me indica, não tem nenhuma parceria com nenhum médico. Tem os médicos que eu tenho muito contato, que eu converso, mas assim, eles têm convênio. Então, como que ele vai talvez solicitar para o paciente, você tem convênio, mas vai fazer particular? É uma coisa que não tem muita lógica, na verdade, né? Infelizmente, né? Então, 100% dos meus pacientes são indicações de pacientes. E não uma parceria com nenhum médico, ou com nenhuma academia, ou com nenhuma clínica de reabilitação, nada. Então, na verdade, a maioria das minhas indicações são indicações entre pacientes. Legal. Entendeu? E você nunca pensou em ter vários fisioterapeutas, com você sendo um gestor daquilo? Então, já pensei várias vezes já. E o que Já passou na tua cabeça ali, que é a conversa sua com você mesmo? Talvez isso seja uma coisa que a gente possa pensar lá na frente, pensando no lado da gestão. Mas eu vou falar de um médico que eu atendi, numa das viagens que eu faço, que eu falei assim, vou te indicar um fisioterapeuta, meu amigo, faz o mesmo trabalho que eu faço, para você ficar com ele nesse período que eu vou estar viajando. E aí eu cheguei e aí, como que foi e tal? Eu falei assim, cara, muito bom seu amigo, tudo. Isso que eu quero fazer com você.
Né? Criar um Marquinhos vai ser difícil, hein? Aí eu quero fazer com você. Aí teve vários pacientes aconteceu a mesma situação. Aí eu parei de indicar. Eu falei assim, ó, vou ficar 2 semanas de fora, de viagem, e vou te orientando, sei lá, via WhatsApp, por telefone, se precisar, na verdade, né? Mas eu parei de fazer esse tipo de situação. Porque daí que eu penso, se eu fizer, por exemplo, várias salas com fisioterapeutas que eu possa treinar. Talvez isso possa ser um futuro, que a gente pode pensar nisso aí. Mas assim, as pessoas vêm por indicação, não vêm por uma parceria. Então elas vão procurar o Marquinhos. Aí chega lá o Marquinhos, eu tô com a minha agenda cheia, faz com o fulano, que tem a mesma formação. Tudo. E, por exemplo, se a pessoa faz, se é bem sucedida, ótimo, que bom. Mas se ela não gostar, putz, eu fui na clínica do Marquinhos, ele me passou com um fisioterapeuta e deu ruim. E você sabe que, por exemplo, uma indicação boa é uma indicação boa, agora uma indicação ruim, ela espalha. E tem bons exemplos, Marquinhos, de fisioterapeutas que foram para esse lado mais de gestão, que você fala, cara, tirar o chapéu para esse cara que conseguiu construir. Tem, na verdade, um fisioterapeuta que eu conheci ele num dos cursos que eu fiz o ano passado. E ele, cara, ele montou, ele montou uma franquia para tratamento de coluna. Bem Específico. E aí, tratamento não somente de hernia, tratamento da coluna. E aí o que ele tem? Ele treina os fisioterapeutas, monta toda a estrutura, de maca, de estrutura, montou uma franquia. E muito bem sucedida. Né? Até que no curso dele, ele falou assim, Marquinhos, você tem que partir para esse lado, porque você está com tanto paciente, você precisa também antecipar e começar a ganhar dinheiro. Começar a ganhar dinheiro. Começar a ganhar dinheiro. Daí, é aí que esse fisioterapeuta falou para mim, pensar em, vamos dizer assim... Escalar, exatamente, que essa é a palavra. E você nunca pensou em ser esse outro lado, mais tutor, mais professor, dar os seus cursos também para outros mais jovens? Então, eu comentei com o André, eu tenho uma grande dificuldade de falar em público. Então, na verdade, por isso que eu falei para o André, às vezes eu estou conversando com o paciente na clínica sobre tudo. Aí encontro no restaurante, eu travo. Conversa, não fala nada, comenta, oi, tudo bem? E sai para descanteio. Então eu tenho esse talvez eu possa dizer um bloqueio, né? É um bloqueio. Porque como a gente fala que é muito emocional, então certamente eu devo ter tido na minha primeira infância algum bloqueio nesse sentido. Algum tipo que hoje a gente chama de bullying, que me reativa um gatilho de bloqueio. Assim como eu tenho eu me trato com amigo, porque eu tenho uma rinite crônica, muito crônica. Então eu faço essa fisioterapia somatoemocional de 3 a 4 vezes por ano. Quando a minha rinite começa a piorar, eu já chamo a Paula, que é a fisioterapeuta que eu atendo ela me atende, Paula, preciso fazer. Mas ela não vai sanar, por quê? Porque meu pai falou, a gente passou por um momento de estresse, de medo, muito forte quando eu tinha uns 5, 6 anos. E a partir daí meu pai falou assim, a partir daí você começou a ter esse tipo de situação de rinite, tudo. Então aconteceu que, por exemplo, eu me trato, mas assim, prolongado. Eu sei que não vou melhorar, né? Mas assim, é o meio de eu estar sempre bem, evitar antialérgico, né? E o lado do falar em público também, eu acho que talvez é um gatilho que eu preciso, talvez, ensinar. Já falei para o que já fui convidado para dar aula em algumas faculdades, convidado para fazer curso, então, para dar aula em pós-graduação. E o meu primeiro bloqueio é o falar em público, né? Mas assim, já fiz algumas palestras. Mas que você já tinha feito? Não, essa é a primeira vez. Cara, não, que honra! Primeira vez, então. E tá desenrolando muito bem. E na verdade, eu falei para ele, eu só aceitei o convite porque você é meu amigo, senão eu não iria. Marquinhos! E aí eu falei assim, vou aceitar o convite do cliente por conta disso. Daí eu falei, Camila, minha esposa assim, Camila, o cliente chamou falar um pouco da fisioterapia. Cara, eu não vou fazer isso, eu vou inventar que eu vou viajar. Aí você falou assim, pode ser na outra semana, E vou ter que correr dele. Daí eu falei assim, eu conheço meu amigo, preciso. E até uma forma de quebrar um pouquinho essa... Quebrando compartilhar, exatamente, compartilhar, bloqueio, você vai crescer. Exatamente.
Não sei se você sabe disso, Marquinhos, mas eu tinha exatamente esse mesmo bloqueio. Eu já falei em podcast aqui que eu sou introvertido. Se eu for em algum evento de networking onde eu não conheço as pessoas, eu vou entrar quieto ou ser calado. Exatamente. Quem me conhece não imagina que isso pode acontecer. Porque quando eu conheço as pessoas, eu me sinto muito à vontade. Mais ou menos como você contou, cara, dentro do meu espaço aqui, da clínica, eu domino. Então eu tinha muito isso. Eu conheço um ou dois, relaxo. Conheço ninguém, travo. Só que aí eu fui colocado quase na fogueira, assim, sabe? Fui fazer parte de um grupo de network e os caras falaram, você topa ser presidente? O que eu tenho que fazer? Você tem que tocar a reunião lá, os slides mais ou menos pronto. Eu falei, tipo uma apresentação de escola. Eu não gostava, sofria, mas aparentemente tranquilo. No dia do lançamento desse grupo, meu amigo, tinha mais de 300 pessoas. E aí eles falaram assim, como você vai ser o primeiro presidente, você vai ter que subir lá no palco e dar um discurso, tá bom? Eu falei, eu passei a noite anterior pensando assim, o que eu ia falar, remoendo ali uns 5, 8 minutos do que eu ia falar, o que eu ia falar. Fiquei a noite inteira, não consegui dormir, pensando nisso. O evento era bem de manhã, 6h30 da manhã. Fiquei pensando. Chegou lá, falei tudo diferente, mas falei. A partir dali parece que deu uma destravada. Eu estou lendo um livro de um neurocientista que a gente fala de ensaio mental. E isso que você fez naturalmente foi um ensaio mental. O que eu vou fazer no dia seguinte? E você vai reprogramando seu cérebro para esse tipo de situação. Não quer dizer que você vai fazer fielmente. Ele citou vários pacientes dele, inclusive jogadores de futebol americano, que foram campeões, que eles falavam exatamente que eles estavam planejando que jogada fazer. Que como tivesse na determinada situação do jogo, que jogada fazer, e realmente acontecia. Porque é o tal do ensaio mental que a gente fala, né? Então a gente sempre fala do tal do ensaio mental como uma arma, né? E eu vim aqui fazer um podcast com ensaio mental. Não, vou falar bem. Tá vendo? Treinado, você estava pronto. Eu era muito tímido também, né? E fui ensaiando isso, fui me desenvolvendo nos condomínios, a conversar com as pessoas, a assembleia. Mas a minha primeira palestra foi em 2024, no começo. Cara, o maior evento condominial do Brasil, assim, tinha mais de 200 pessoas lá no Cine Vila Rica. Cara. E aí, prepara a palestra e tal, não sei o que. Falei, putz, e agora, né? Aí o Odirley lá, que é um dos criadores do evento e palestrante, você tá inseguro? Falei, tô. Ele falou, vou estar com você no palco, pode ficar tranquilo. Está segurança, né? Não, pode ficar tranquilo, vou estar com você lá, sem enroscar, a gente bate um papo ali e tal. Com você vai ser diferente, o resto vai palestrar sozinho. Falei, fiquei grandão, né? Tô parada. Ramon, subi no palco, cadê o Odirley? Não tinha ninguém mais. Cara, daqui a pouco eu subo no palco, começo, vou com calma assim, aí o bichão aparece lá sentadinho lá, assim, só eu. Falei, filho da mãe. Mas ele me deixou seguro. Exatamente. E ali foi, cara, sabe? E aí eu comecei a treinar, fazer assembleia, né? Ainda vou melhorar ainda, buscar técnicas, mas eu fui destravando, sabe? É porque na verdade se você é que a gente comentou do cérebro, né? O cérebro vai se automatizando. Quando você vai fazendo a mesma coisa sempre, o seu cérebro ele já se torna automático, né? Mas é um processo. É um né? processo. Todo um processo. Vai com calminha aqui, ali, e vai fora no podcast, depois vai no Conecta e Cresce, né, Cleiton? Aí vem um curso. Grava umas aulas. E aí você vai desbloqueando gatilhos, né? Você vai, que nem eu comentei, o sistema nervoso autônomo, ele é o que controla a luta e fuga. Então, por exemplo, quando você está num momento de estresse muito forte, acontece 3 situações. 2 situações diretamente. Ou você congela, finge morto, ou você parte para a briga. Né? Então, quando você está nessas 2 situações, você está lá com a pressão arterial alta, frequência cardíaca alta, você está, por exemplo, a gente cita um exemplo assim, você está, um exemplo clássico, você está no deserto, na África, com uma diarreia lascada. Aparece o leão. Rapaz, essa diarreia corta na hora, porque você vai lutar, correr. Porque seu cérebro está preparado para você fugir. Né? A hora que você relaxa, acontece. Aí acontece de tudo.
Mas assim, quando a gente está em sistema de luta e fuga, então nós estamos pensando muito com o nosso cérebro emocional. Quando a gente está, vocês já são experientes nessa parte, quando você está ali seguro do que vocês estão fazendo, você já está mais racional. Então você já consegue articular mais racionalmente, não tanto na emoção, né? Então eu acho que são situações que aos poucos vocês estão me ajudando a melhorar. Não, e foi uma amiga também que me fez um convite para uma live. Eu nunca tinha feito live, tinha muito bloqueio, né, por redes sociais, no digital. Eu falei, olha, eu já recusei várias vezes, por você eu vou fazer. Mais ou menos igual você está me contando aqui. E fomos fazer a live. Cara, tinha umas 25 pessoas, eu não tinha nem noção se aquilo era bom, se era ruim, enfim. Mas eu gostei tanto, cara, porque ia aparecendo as pessoas, dando boa noite, ela ia interagindo, eu nunca nem tinha assistido o live do Marquinhos. Aí, beleza, acabou a live, eu fiquei tão empolgado, mas tão empolgado, mandei mensagem pra ela, falei, foi bem, não foi? Como é que foi, né? Ela falou assim, não, foi sensacional, eu nunca tinha tido tantas pessoas na live, e as pessoas interagindo. Eu falei, nossa, que negócio legal, e eu tô falando de 25 pessoas, eu acho que ela só falou aquilo pra me animar, sabe? Eu, cara, fiquei tão animado, mas tão animado que destravou, assim, como se fosse realmente uma chave, Marcos, assim, que virou. Cara, agora eu passei a gerar conteúdo. Exatamente. O que acontece também, um outro livro que eu estou lendo, a gente chama de efeito placebo. Ela tem dito para você que tinha, sei lá, mais de 100 pessoas, você se sentiu seguro, confiante, deu conta. Só que na verdade podia ter só 10 ou 25. Mas na verdade ela é meio que um efeito placebo, meio que se engatilhou o seu cérebro. Assim, eu tô super bem, fiz uma live para mais de 100 pessoas super bem, e agora tô bem. Temos um visitante. E aí, fala, Erlê. A Caio quer fazer cocô. Essa não vai ter corte. Toca aí, obrigado, filhinho. Vamos lá. Muito bem. Que legal. E eu também sou tímido, sou mais introvertido, minha esposa é muito mais aberta, assim, de se comunicar e tal. Só que minha parte social é muito mais desenvolvida do que a dela. Entendi. Então, apesar de eu ser introvertido e eu não vou ser o centro das atenções no grupo. Não vou. Você está prestando atenção ali e tal, vou falar quando surgir alguma coisa interessante para falar, mas fui me desenvolvendo também. Então, toda a parte de repetição. Falar em público, conversar, ambiente de negócios. Quando eu tinha, sei lá, 15 para 18 anos, eu apresentava algumas coisas para mais de 100 pessoas. Foi se acostumando, foi trabalhando. Fui trabalhando isso aos poucos. Mas não é algo natural. É que a gente tem uma barreira, a crença nossa oriental é mais fechada, né? Isso que meu pai canta karaokê. Ah, é? Até hoje em dia canta. E ele sempre se desenvolveu ali nos concursos e tal, e a gente sempre foi mais nessa. Mais tímido. Fechado, né? Meu irmão é um pouco mais extrovertido do que eu, mas eu sempre tentei me desenvolver. Entendi. Então vamos ter que apresentar alguma coisa, vamos lá treinar, vamos ensaiar e tal. Tanto é que no evento que a gente fez no fim do ano passado, foi bem crítico, assim, de eu me cobrar para fazer bem, que tinha 200 pessoas para nos assistir ali, e minha esposa é mais criteriosa que eu ainda, então ela falou, não, vamos consertar isso aqui, vamos mudar aqui. No dia lá a gente estava mexendo em apresentação, e para mim foi um momento que eu tinha que me concentrar, eu sabia que daria certo, mas mesmo assim eu tinha que me preparar para aquilo acontecer. E não é que eu ia passar vergonha na frente, mas que eu ia tentar fazer o melhor possível. O melhor possível. Exatamente. Então é tudo um processo. É um trabalho, é um processo. É um processo gigantesco, né? Não é jogar tênis é fácil. Eu acho que a gente tem que ter um processo e também ter um gatilho de segurança, né? Que nem o Ramon falou tinha o seu amigo que assim, vou estar lá. Mas chega lá não tava, mas assim, até chegar o momento você já tava com aquela sensação de segurança, né? E aí chegou lá e desenvolveu a palestra, né? Então, acho gatilho de segurança. Até quando estava jogando tênis, na época lá no estado de São Paulo, eu sou de Prudente, quando eu tinha meus 12 para 13 anos, eu tinha muita ansiedade
e não tinha diagnosticado isso nem tratado. Então, eu só conseguia jogar quando meus pais estavam perto de mim. Ou seja, o gatilho Era o gatilho de segurança, era o meu ambiente, eu tinha que olhar ali, tá tudo bem, meu né? pai ali. Tudo tranquilo, né? E eu jogava muito bem, e a partir do momento que eles começaram a me proteger ali, as coisas começaram a fluir. Entendi. Entendeu? Então foi esse pouquinho que Mas era a gente tem que se apegar a alguns gatilhos, né? Sim. Não só gatilhos ruins, né? Gatilhos bons, uma base de né? segurança ali, sabe? Exatamente. Então foi Que legal. bem diferente. Conseguiu salvar ali? Salvei. Deu tempo? Chegando ao final? Chegando ao final. Marquinhos, agora eu quero que você deixe para nós aqui uma dica. Uma dica de livro, série, filme, alguma coisa que... Você já falou de algumas coisas, né, que te inspiram, mas deixa aí uma mensagem que vai inspirar outras pessoas que estão começando. Bom, eu vou repetir o que eu falei no começo. A minha grande dica é o seguinte: tudo que você for fazer com amor. Eu acho que é o principal. E a segunda dica, você pode dar 2 dicas? Pode dar tudo que Vou você de acordo com o instituto de vocês, é se conectar com o paciente, com as pessoas, né? Ter esse rapport com todos, né? Que nem o Ramon mesmo falou, é cumprimentar o porteiro, é ser gentil, né? É ter esse tipo de relacionamento, né? Não forçado, mas assim, ter como vamos dizer assim, como alma, atender bem o cliente, não só o cliente, mas as pessoas ao seu redor, seus amigos, os profissionais ao redor, ter essa conexão, né? essa essência, né? Essa essência que isso vocês vão naturalmente só vai atrair coisas boas, porque você vai estar numa mesma frequência. Então, quando você está sempre numa mesma frequência, você vai estar cercado de pessoas boas, né? Assim como a gente está nesse momento hoje. Então, no meu trabalho também. Então, quando a gente fala em mentalizar, não é algo espiritual, é algo ciência. Então, a gente sempre, quando a gente mentaliza, tem uma história lá em Rolândia que tinha um terreno lá, todo mundo falava assim: esse terreno aqui não vai dar nada, é abandonado. Ou seja, esse terreno continua lá parado, abandonado. Aí todo mundo passa ali, todo mundo que é de volta fala assim: esse terreno aqui é um terreno ruim, né? E o inverso é verdadeiro também. Então, quando você está tratando bem as pessoas, né? Tendo esse rapport, essa essência com as pessoas, acho que você vai cercando de coisas boas, né? Tudo que vai e volta na mesma proporção. Então, acho que essa é a mensagem que eu posso passar para todos nós aqui. Isso é energia. E para vocês modelar ele, por exemplo, quando nós vamos em churrasco, lá no condomínio dele, na casa dele, ele faz questão de preparar um pratinho, levar lá pro porteiro que tá lá. Ah, sim. Marquinhos tem um carinho especial com as pessoas, cara. E é o que você falou, plantio. Tá comendo. Não é porque você vai querer algo em troca. Nada, cara. Mas É de coração. É de coração. O que ele quer, sabe? Né? Exatamente. Ele não quer, ele quer tratar bem. Acabou. Exatamente. Mesmo porque como você conheceu um dos porteiros lá, então a gente tem um bom relacionamento, não quer dizer que a gente vai ter vantagem com isso. Mas assim, o porteiro ele gosta de ser bem tratado, né? Se você conversar, por exemplo, na mesma, você está no mesmo patamar, né? Ninguém é maior que ninguém, então, você está no mesmo patamar, eu acho que você espiritualmente cresce, relacionalmente cresce, né? Traz coisas positivas, né? Então acho que tudo é uma mesma, você está tudo na mesma frequência positiva. Acho que isso que o que importa, na minha opinião, né? Acho que o principal. Isso aí, mas... Nossa, Golaço, né? Golaço. Sim. Marquinhos, nós temos um presente para você. E agora eu quero que isso vire um símbolo mesmo. Vai chegar lá na sua casa, quando você olhar para isso aqui, você falar: cara, ó, foi onde eu destravei lá atrás. Por isso que nasceu o curso, por isso que nasceu a palestra, por isso que nasceu. Cara, brigadão. Obrigado, Marquinhos. Obrigadinho, cara. Olha aí. Tá aí, ó. Você e seu negócio podcast, cara. Obrigado, Cleiton, Ramon, Zé, obrigado aí por me destravar, né? Você destrava colando os outros, nós destravamos a sua comunicação. Obrigado por me destravar. Mensagem final, pessoal. Só queria agradecer, Marquinhos, por todo o conhecimento que você passou pra gente, não só sobre negócio, mas sobre vida mesmo, né? Então, agradecer demais.
E que tenha um próximo podcast, quem sabe em breve junto com a gente, com novos projetos no futuro, né? Acho que agora, depois desse podcast, que eu acho que destravou. Opa, então vamos pra cima. Vamos lá. Vamos pra cima, conversar assim. E talvez vou conseguir me tratar minha esposa também, então às vezes você conseguiu mais paciente. Não precisa só disso não, é só, né, Cleiton, só reunir nós três, tomar uma tacinha de vinho. O Ramon gosta de mim também, né? Todo mundo aqui, mas o Ramon ele entende bem, ele até... Ótimo, então vamos combinar assim. Vamos Com certeza. né? Assim. A próxima então, gente, vamos fazer uma... Ó, quem quiser já escreve aí, ó. Quero ver isso acontecendo. Vamos fazer uma com vinho mesmo. Queijos e vinhos aqui. Excelente. Vamos fazer um podcast com queijos e vinhos. Vocês topam ou não? Opa, Aí, ó. fazer Você já acabou de criar uma novidade. Legal. Mas é isso, galera. Eu acho que ter caras como o Marquinhos com a gente agrega muito valor para todo mundo. Espero que vocês tenham aproveitado. E é isso, minhas considerações são essas. Pode ir. Eu queria agradecer a oportunidade de conhecer o Marquinhos, uma pessoa sensacional aí. Né? Trouxe muito conhecimento para nós, a importância de estar preparado para todas as situações. Né? Ele que lá no começo ele ganhou uma clínica do pai, mas não era o momento. E isso mostra o que a gente já conversou aí entre nós, de preparar o formando da universidade. Né? A gente na faculdade não ensina você a empreender. E o objetivo do Conecta e Cresce é justamente isso, mostrar cada vez mais cedo para as pessoas a importância das conexões, dos relacionamentos, de se preparar e de ter esse espírito empreendedor, sabe? Então esse é o nosso propósito. Obrigado, Marquinhos, por todo esse conhecimento seu, expor o seu trabalho, né? Mostrar para as pessoas a importância de manter a máquina funcionando bem, né? Nós que somos aí do atletismo, do tênis e tudo misturado, então a gente sabe essa importância de manter a saúde em dia, porque mantendo a máquina bem, a cabeça também funciona melhor. Eu agradeço muito e sucesso para o Instituto, que eu acho que realmente, isso que você falou, na faculdade a gente não tem essa orientação, né? Então a gente só tem a orientação teórica, né, do que a gente se formou, mas não do que a gente pode prosperar, como lidar, como empreender, né, e como atender. Então, eu acho que sucesso para você do Conecta e Cresce, que eu acho que vem ajudar, né, nós profissionais liberais, né, empresários, né, advogados, né, como eu contei a história do advogado que viu as histórias do Cleiton e se sente melhor com o que o Cleiton comenta nos stories. Então acho que ele só vem ajudar só nós, profissionais. Obrigado, esse é o nosso propósito. Obrigado a você que ficou até aqui com a gente. É isso aí, vem com a gente. Instituto Conecta e Cresce vai ajudar você no conhecimento e nas conexões. Não foi ensaiado, mas é tudo a ver com o sucesso que o Marquinhos teve. Obrigado. Parabéns, Valeu, obrigado de novo. Obrigado. Obrigado. Isso aí. Obrigado. Obrigado, Ramon. Valeu. Valeu. Fechou. Obrigado, Obrigado, pessoal. Valeu.